mim, porque ele foi o campeão da Libertadores e eu fui o vice, mas a amizade é tão grande que a gente teve o prazer de se encontrar no jogo e conviveu juntos essa partida. Eu acho que o mérito maior do Atlético foi o saber se colocar bem em campo, aproveitar as oportunidades e construir aquilo que a gente vem fazendo toda semana e transferir isso para o jogo e ganhar o jogo, fazer gols, que é o que nós pretendemos para que a gente tenha uma sequência boa aí no clube. Nós estamos perdendo. Está 1-0 para o Palmeiras e nós temos uma boa equipe, respeitamos o Palmeiras, mas sabemos que temos condições de reverter, temos condições de jogar de igual para igual, temos condições de fazer um jogo como o de hoje, como muitos que vínhamos fazendo, e fazer até os gols que precisamos para nos classificar. Boa noite, Filipão. Eu agora descobri que tu é o Galante. Sou. Tu é amigo da Mônica Vilela. Somos, amigos. Agora eu sabia. E isso agora vai me aliviar um pouco? vai te liberar um pouco. Que bom. Porque eu gosto da Mônica. Que bom. Da Monique, desculpe, da Monique Vilela. Filipão, você disse o tempo todo, nesses últimos jogos, sobre a confiança do elenco, a parte psicológica, né? E hoje, o fato de fazer um gol no começo do jogo, a gente viu uma tranquilidade maior do Atlético, e você também citou na última coletiva a Michele, e ela está aqui em São Paulo também. Como é que você vê esse lado psicológico, como é que ele foi trabalhado para esse jogo, e se o gol no começo ajudou muito? Ajudou muito, claro. A Michele ajuda muito. A Michele, eu já tinha trabalhado com ela no Cruzeiro. Eu sempre trabalhei com pessoas deste nível. Lembrem que eu sempre fui na seleção trabalhar com a doutora Regina Brandão, que é uma pessoa espetacular, conhecedora dessa área futebolística como ninguém. E trabalhando com a Michele faz o seu trabalho de ajuda na parte psicológica, porque ela incute em algumas situações aos atletas que os fazem pensarem e trabalharem em conjunto. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos do conjunto, a situação sendo bem elaborada para que um supere uma deficiência do outro. E a Michele tem feito isso bem. Nós conseguimos aquele gol do Hulk, que foi espetacular. E aquilo nos deu uma certa tranquilidade. Mas tranquilidade com o São Paulo aqui não existe. Tivemos que jogar, e eu acho que os jogadores jogaram muito bem, e também tivemos alguma coisa que suar até o fim do primeiro tempo, que foi o cartão amarelo logo aos 3, 4 minutos, se não me engano, para o Gemerson, e cada bola que ia por ali, a gente rezava que não acontecesse nada. E aí conseguimos essa vitória, que nos dá um alento, nos dá uma possibilidade de chegarmos a uma primeira meta daquele número de pontos que nós queríamos. Nós queríamos uma segunda meta, bem mais, mas a gente foi diminuindo de acordo com as rodadas e podemos chegar a uma segunda meta e depois vamos seguir em frente, vamos ver se dá. Boa noite, Scolari. Rodrigo Seixas, do Correio de Atibaia. O jogo hoje teve a sua equipe conseguindo o resultado, mas eu acho que jogando de uma maneira parecida com de outros jogos. Você já conseguiu criar a sua ideia de jogo, os comportamentos da sua equipe dentro de campo? Acho que falta um pouco o time se sentir um pouco mais confortável nisso, e essa vitória pode ser importante para isso? Eu acho que nós jogamos como sempre jogamos, como todo o tempo nós estivemos jogando, nós apenas não tínhamos o gol sendo efetuado. Mas não tivemos muita mudança, e sim o trabalho de todos que foi bem feito e vem sendo bem feito, e eu não acho que só por causa dessa vitória muda tudo. Nós temos uma sequência de trabalho, com esse grupo bem feita nos treinamentos, e que nos jogos não vinha sendo correspondida pelo número de gols. Se tu tens uma opinião um pouco diferente, eu não discordo, apenas vou continuar fazendo a minha parte ali, que é essa parte de colocar a equipe estruturalmente organizada. Felipão, boa noite, tudo bem? O jogo de quarta-feira ele tem alguns aspectos parecidos com o de hoje.
torcedor local vai estar inflamado, porque traz uma vitória. O do São Paulo estava hoje por uma série de apresentações. O Palmeiras tem uma vantagem, aqui vocês saíram no 0-0 e quebraram esse 0-0 com menos de 10 minutos. Você leva alguma coisa específica de clima, de ambiente, de pressão que você sofreu aqui hoje para o jogo de quarta-feira no Allianz? Mais ou menos, Afonso, mais ou menos, porque o Palmeiras tem a vantagem. Aqui ninguém tinha vantagem. Nós éramos iguais no início do jogo em números. O Palmeiras tem a vantagem em números lá no Allianz. Pode ter alguma situação que vá nos fazer pensar em determinado momento do jogo em fazer alguma coisa diferente. Mas, em princípio, nós vamos manter mais ou menos o nosso grupo que temos aqui, ou que iniciou a partida. E tem agora, eu posso dizer que aos poucos eu vou ganhando um ou outro jogador. Coloca-se o Patrick corresponde, coloca-se o Edenilson corresponde, coloca-se o nosso goleiro, e ele corresponde plenamente, um rapaz que vem sem jogar há uns 3, 4 meses. Então, mais um ano. Então, quer dizer, a gente vai aos pouquinhos. Eu gostaria de colocar que não é fácil quando você pega uma equipe no meio do campeonato e vai tendo que ajeitar algumas peças, algumas que tu nunca trabalhaste, algumas que tu tem características diferentes do teu estilo de trabalho, e a gente vai se adaptando. E se conseguirmos mais resultados como o de hoje, eu acredito que a gente vá deslanchando aos poucos. Boa noite, Felipão. Lincoln Oliveira, da Rádio Resenha de Campinas. Parabéns pela vitória. O Atlético tem enfrentado adversários que exigem muito fisicamente dos seus oponentes. Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Grêmio. Em que situação física o Atlético chega para o jogo contra o Palmeiras? E, se me permite mais uma pergunta, o resultado já é o suficiente para o jogo da próxima quarta? Queria saber também se o futebol desempenhado hoje também é o suficiente. Muito obrigado. Não sei. Depende. Seria suficiente o futebol desempenhado hoje se nós fizéssemos 2 e o Palmeiras 0. São os gols que dizem que a gente foi suficiente para vencer. Se tem o futebol, se vai ser uma característica diferente de Palmeiras, não sei. O jogo vai ser desenrolado, não sei o que vai acontecer. Fisicamente, tenho um dos melhores preparadores físicos com quem eu trabalhei, embora já trabalhei com Paulo Paixão, com Anselmo, com pessoas espetaculares. Mas o Cris, que, se não me engano, é de Campinas, é filho do Flamarion, é uma das pessoas com quem a gente tem convivido e que trabalha muito, mas muito bem. Agora eu sei por que o Abel Braga era um apaixonado pelo Cris. Sempre o levava em tudo que é clube. Então, a gente está fisicamente muito bem. Não sei o que vai ser o jogo do Palmeiras. Não sei o quanto vai ser. Sei que o Palmeiras vai ter dificuldades, nós vamos ter dificuldades. Sim, porque respeitamos, porque o Palmeiras é muito bom, mas o Palmeiras vai ter dificuldade, acredita em mim. Felipão, ainda dentro disso, hoje você chegou a cogitar poupar alguns jogadores por conta de quarta, mas a vitória era mais importante para mudar os ânimos ou não? Não cheguei. Quem te falou, não falou correto. Não cheguei a cogitar. Eu tenho que encontrar uma equipe. Se vocês lembrarem um pouco da história, quando eu cheguei no Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense era 16º, não estava quase desclassificado da Libertadores. E o que nós fizemos lá? Nós montamos um time, foi, quando até o 7º, 8º, 10º jogo, quase os mesmos, e daí a gente foi acrescentando. E hoje está aí o Atlético. Então, muito bem dirigido pelo Wesley, mas a gente fez um trabalho com aquela equipe. E é isso que a gente vem fazendo aqui com o Atlético também. Vamos ver o que vai acontecer. Muito bom ganhar.
é bom subir na tabela de classificação, porque subimos 2 ou 3 posições, se não me engano. A gente pode dar passos importantes e também pela confiança que um jogo desses pode dar ao nosso grupo. Claro que, como eu já te disse, são características diferentes do jogo do Palmeiras, mas o nosso grupo está, digamos assim, com a confiança um pouquinho restabelecida. Então, vamos dificultar para o Palmeiras também. Filipão, boa noite, de novo. Bom. Antes do jogo você falou muito sobre confiança, né? E a importância de uma vitória para trazer esse ânimo de novo. E você falou sobre o grupo agora, eu queria te perguntar sobre um gesto que, para mim, foi muito emblemático, muito marcante depois do apito final. O que significa para você ver o teu grupo de atletas te saudando de uma maneira muito carinhosa, muito especial, porque a gente sabe que 10 jogos sem vencer, isso não acontecia há muito tempo, mais de 30 anos no Atlético, a situação era muito delicada, e mesmo assim, pelo gesto simbólico ali, me parece que o grupo está muito fechado contigo. O que significou isso para você? Bom, significa ambiente, significa que todos estão imbuídos do mesmo objetivo e que nós passamos a semana trabalhando em cima disso para conseguir os resultados e que buscamos aquilo que pretendemos na nossa carreira, a minha já em um aspecto de término, mas a deles, quem sabe, evoluindo ainda muito mais e muito melhor, para melhores situações ainda. Nós todos estamos num clube que nos oferece grandes condições, nos oferece uma situação de trabalho muito bonita, muito boa. Então, conseguir transmitir a esse grupo confiança, amizade, carinho. Algumas pessoas não entendem que, quando falam em alguma coisa, fazer isso, tem que ter um pouco de calma e respeito pelo ser humano, que hoje está muito agitado, e dar a eles essa situação de que eles possam se sentir bem jogando futebol e que se sintam aliviados, que tem alguém ali que vai entendê-los em todas as situações ruins. Não gostaria de estar nessa situação. São 9 jogos, 10 jogos. Hoje 10. Quer dizer, não gostaria de estar nessa situação. Mas a gente construiu, tem que sair dela. E só com um bom ambiente, só com um trabalho dedicado, com buscar algumas coisas que a gente não sabe se dá para fazer, mas que vai aprender a fazer se for dedicado. A gente consegue superar tudo aquilo que é a dificuldade atual. Então, eu fico agradecido, porque as palavras, os gestos hoje no final do jogo, nada mais do que foram as palavras do Hulk antes de começar o jogo. Aquilo, na maneira como ele se referiu a mim, aos outros colegas, pedindo uma forma especial de trabalho, de dedicação nesse jogo, por tudo que a gente está vivendo. Eu só tenho a agradecer a eles e tenho que demonstrar o meu afeto, o meu sentimento para eles, sempre que possível, porque